Quero compartilhar com os irmãos um pouco hoje aqui sobre a realidade da perseguição na vida cristã. E é um tema muito importante da gente estudar, da gente se inteirar, porque a palavra de Deus diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Abra sua Bíblia aí, marque esse texto. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. O apóstolo Paulo diz assim, falando ao seu discípulo, seu companheiro no ministério, Timóteo. Ele disse assim: e também todos os que piedosamente querem viver, ou que querem viver piedosamente, em Cristo, padecerão perseguições. Tem uma outra versão que diz assim também: todos que piedosamente querem viver em Cristo, ou em Cristo Jesus, padecerão perseguições. E o apóstolo Paulo está falando isso aqui num contexto em que ele está mencionando durante, se você vê o livro de 2 Timóteo, que é a carta que ele escreve ao seu discípulo, ele está falando sobre as perseguições que ele mesmo sofreu em várias localidades, em vários lugares. Ele passa por perseguições, afrontas, momentos de muita tensão mesmo. Até teve situações que ele foi apedrejado e deram ele por morto. De fato, o apóstolo Paulo passou por momentos difíceis. Aí nesse livro, nessa carta, ele está falando com o Timóteo, e ele fala, concluindo o que ele está dizendo sobre a perseguição, ele está dizendo: e também, não somente eu, em outras palavras, não é somente o missionário, não é somente o líder exclusivamente, mas qualquer pessoa que quiser viver de maneira piedosa vai sofrer perseguição. Isso inclui todos nós. Então a perseguição não é uma possibilidade, ela é uma realidade. Ela faz parte da caminhada. Eu me lembro na Índia, o pastor David Astana, com a Rohini, eu fiquei hospedado na casa deles várias vezes em Lucknow, e uma vez eu fiquei 15 dias na casa dele, e a gente queria estar hospedado exatamente na casa do obreiro, para viver a realidade dele, e a gente percebia, irmãos, além das dificuldades, a tensão que existe no ar. Então, quando ele estava me hospedando lá, quando a gente chegava na casa, toda vez ele me pedia encarecidamente: por favor, entre imediatamente para dentro de casa. Porque a casa dele estava cercada de hindus radicais. E ele sofria perseguição e sofria a pressão e o medo de se expor e ser agredido, por exemplo. O ano atrasado, ele foi preso na Índia por 6 meses, por pregar o Evangelho. E eu me lembro que ele me disse uma vez uma coisa muito interessante. Ele disse assim: a perseguição, ela não é contra nós, ela não está contra nós, ela está a nosso favor, porque a igreja precisa ser purificada e ela não está purificada. Nós precisamos ser santificados, e a perseguição, ela desafia a nossa fé, ela nos desafia a ser fiéis a Deus, a buscar mais o Senhor e a confiar nas promessas de Deus para a nossa vida. Parece que a falta da perseguição, ela provoca também em nós uma comodidade, uma zona de conforto, que muitas vezes não somos desafiados. Eu me lembro, o pastor Louis John passou para o Senhor em agosto do ano passado, Meu amigo esteve na minha casa algumas vezes, eu traduzi ele em vários lugares aqui no Brasil, até lá na Bola de Neve. E a mensagem do Louis John, ela era uma mensagem desafiadora para todos nós. Ele é indiano e foi missionário por 38 anos na Arábia Saudita. E quando ele chegou na Arábia Saudita, que ele procurou por encontrar algum irmão, ele encontrou alguns irmãos que estavam reunidos na beira da praia. De 2 em 2, em lugares separados,
orando silenciosamente ao Senhor. E ele perguntou onde tinha a Bíblia. E disseram, Bíblia? Aqui não tem Bíblia. Eles não tinham Bíblia. Então ele foi à Índia e decidiu levar para a Arábia Saudita uma Bíblia em árabe. E quando ele chegou no aeroporto, eles encontraram a Bíblia dele na mala e queriam deportá-lo. Não sabiam o que fazer com aquele homem, que tinha uma Bíblia. E disseram para ele, você está cometendo um crime gravíssimo, você está trazendo uma Bíblia para a Arábia Saudita. Você pode ser preso, deportado. E ele orando ao Senhor, pedindo a Deus misericórdia, finalmente prenderam a Bíblia e deixaram ele entrar. Quando eu me encontrei com o pastor Luiz John, lá na Etiópia, alguns anos atrás, e nós nos encontramos lá porque a igreja perseguida na Arábia Saudita, que se reúne no porão das casas, que reveste a parede toda de isopor para ninguém ouvir o barulho da oração, porque ali não são pessoas mais fortes do que nós, tem crianças como vocês, mães grávidas, pessoas normais como nós ali servindo o Senhor no porão da casa. E essa igreja enviou o Luiz John e a mim, eles pagaram a nossa passagem para irmos para a Etiópia, plantar 2 igrejas na Etiópia. Essa igreja do porão. E quando o Luiz John estava voltando da Etiópia para a Arábia Saudita, nos nossos últimos dias lá, ficamos lá em torno de 20 dias, foi quando nós fomos à região da fronteira com a Somália ali. E quando ele estava voltando, ele estava levando uma mala com 40 quilos de Bíblias. Eu perguntei para ele, não vai ter problema levar esses 40 quilos de Bíblia nessa mala? Ele falou, não tem problema. Na época que prenderam a minha primeira Bíblia, naquela época não tinha detector de metais no aeroporto. Então eles tinham que abrir toda a bagagem e verificar, foi quando encontraram a Bíblia. Ele falou, agora a bênção da tecnologia é que o detector de metais não está procurando por livros, sim por metais. Então, despacha a mala, vai chegar tranquilo, ninguém vai mexer nas suas Bíblias, né? Isso sem falar que naquela época eles tinham recebido, os irmãos lá tinham recebido 5.000 Bíblias em árabe, que chegaram na Arábia Saudita via embaixada americana. Chegaram lá. Irmãos, Deus, Ele tem um propósito na terra. O Evangelho de Jesus não pode ser parado. Por isso o apóstolo Paulo disse assim, eu não me envergonho do Evangelho de Jesus, porque ele é o poder de Deus, ou ele é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Então não podemos nos envergonhar. Mas esse Evangelho, o Evangelho de Jesus, ele não é uma religião, ele não é uma estrutura religiosa, não é um sistema religioso, ele é o Evangelho de Jesus, o reino de Deus na terra, e ele vai provocar mudanças, transformações, ele vai confrontar sistemas humanos, e por conta disso, não só isso, mas também por confrontar o mundo espiritual, a igreja sofre perseguição. E a perseguição também, ela se torna um sinal, muito mais do que um problema, um sinal de que nós estamos na direção certa. O pastor Luiz John, eu lembro quando ele ministrou em vários lugares aqui no Brasil, em todos os lugares ele repetiu uma frase. Ele repetiu isso, ele disse, por favor, não chore por nós na Arábia Saudita, pela igreja da Arábia Saudita. Está certo que sofremos perseguição, irmãos muitas vezes são presos, passamos por muitas afrontas, muitos gigantes nós enfrentamos. Mas ele falou, não chorem por nós, chore por vocês no Brasil, pela igreja brasileira, porque vocês ainda não descobriram o quanto vale a pena sofrer pelo nome de Jesus. Foi exatamente isso que o Senhor falou que faria com Paulo. O Senhor Jesus disse, eu vou ensinar a ele o quanto ele deve padecer pelo meu nome.
Existe uma medida de padecimento normal para a igreja passar, amém, amado? Por quê? Porque o Senhor Jesus mesmo disse: eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. A igreja é enviada a um mundo que é hostil a um princípio cristão, a uma verdade eterna que confronta a sua estrutura, a sua organização, a sua maneira de viver. Então essa igreja, ao confrontar esse mundo, ela enfrenta uma resistência. Então isso significa exatamente o que Jesus está dizendo, como ovelhas para o meio de lobos. Mas ele nos enviou e dizendo: não tenham medo, não temam, ó pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu e minha esposa, na época que nós estávamos na MCM, nós fomos enviados a Brasília para conversar na Embaixada da Coreia do Norte, saber como é que poderia ser feito alguma coisa lá na Coreia do Norte, né? E naquela época a gente estava vendo a possibilidade de conseguir visto, que tipo de visto, né? E de fato, na primeira tentativa de acesso à embaixada, foi a minha esposa até que mandou um e-mail e não vinha resposta de jeito nenhum. E a gente orando sobre aquilo, porque não vinha resposta. O que fazer para ter um contato lá dentro? Aí a Neusilene ligou um dia e a pessoa atendeu, lá na Embaixada da Coreia do Norte, aqui em Brasília. A pessoa atendeu e a minha esposa disse: olha, eu enviei o e-mail já faz um bom tempo e até o presente momento você não me respondeu. E coincidentemente, naquele dia, a pessoa que recebeu o e-mail dela não estava trabalhando e quem atendeu o telefone foi o embaixador da Coreia do Norte. E ela estava dando bronca no embaixador. E ele perguntou: quando foi que isso aconteceu? Aí ela falou a data e ele disse: olha, poderiam vir aqui na embaixada pessoalmente? Sim. Aí nós fomos pessoalmente falar com o embaixador lá na Embaixada da Coreia do Norte. Os irmãos sabem, a Coreia do Norte é um grande desafio para o Evangelho. Mas o Evangelho de Jesus, ele não pode ser parado por causa de um sistema humano. Porque o Evangelho é o poder de Deus. Sabe o que é isso? É o poder de Deus. Esses dias o Donald Trump anunciou que estão fazendo o avião de guerra mais sofisticado que já existiu. O F-47, né? O F-47. Não existe nada parecido, nenhuma nação tem isso. E é uma forma de conter, né? De contenção. Mas eles estão produzindo um equipamento que não existe nada igual. Não existe nada que se compara ao poder do Evangelho de Jesus. Nenhum povo, nenhum sistema, nenhuma nação pode se contrapor ao Evangelho de Jesus. Por isso que o Evangelho de Jesus está hoje sendo pregado no mundo. Não sei se você sabe, mas tem dois países onde o Evangelho mais está crescendo, onde a igreja está mais avançando agora, nesse momento. E um deles, eu já falei aqui, é o Irã. O Irã é um país onde o Evangelho, onde a igreja está avançando numa proporção assustadora. Centenas e milhares de pessoas estão se convertendo ao Evangelho de Jesus no Irã. O segundo é o Nepal, onde a igreja mais está crescendo. E eu me lembro, só voltando à questão da Coreia do Norte, nós naquela época estávamos em oração, orando pelo Kennedy B. O Kennedy B é um missionário que fazia um trabalho na Coreia do Norte. Ele morava na China, ele é cidadão americano, de descendência coreana, né? E ele ia à Coreia do Norte fazendo um trabalho de plantar o evangelho ali de maneira muito escondida, né? Nas comunidades e tal. E o Kennedy B cometeu um erro numa das viagens dele. A gente orava por ele até, pelo trabalho dele lá. E ele cometeu um erro, ele levou um disco rígido com ele, por engano, entrou na maleta dele, um disco que tinha informações
dos países comunistas da Ásia. E ali ele falava sobre, esse documentário tinha coisas sobre a Coreia do Norte. E por engano aquilo ficou na mochila dele, ou na bagagem dele, maleta, coisa assim. E ele foi detido na entrada lá da Coreia do Norte. E depois de 2 meses de investigação, porque eles investigaram ele para saber, eles queriam saber se ele era um espião americano. Aí, depois de 2 meses, numa das audiências, disseram: olha, investigamos a sua vida, sabemos tudo sobre você. Verdadeiramente, você não é um espião americano. Mas pior do que isso, você é um missionário. E você veio aqui nesse país, e você aqui começa a falar com as pessoas, daqui a pouco é 10, é 20, é 100, e você contamina o nosso povo. E foi condenado. Kennedy B. foi condenado a 15 anos de trabalho forçado na Coreia do Norte. E as palavras, ele disse, eu ouvi ele pessoalmente aqui em Goiânia um tempo atrás. Eles disseram para ele assim: ninguém pensa mais em você. Todos se esqueceram de você, inclusive o seu governo. Você vai ficar 15 anos na cadeia, aqui na Coreia do Norte, fazendo o serviço forçado. Ele foi levado a fazer trabalho forçado numa fazenda. E quando você tiver cumprido a sua sentença e puder voltar para casa, você já estará com 60 anos de idade. Ele tinha 2 crianças, casado, agora preso, 15 anos de trabalho forçado. E lá dentro da cadeia, sendo submetido a vários tipos de pressão, de tortura, de castigos, né? Para ver se dobravam ele de alguma forma. E ele começou a falar com o Senhor. Ele disse: Jesus, por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui nessa prisão? Por que isso aconteceu? E sabe o que Jesus falou para ele lá na cadeia? Eu te trouxe aqui para você apacentar as minhas ovelhas. Uau! Alguém pode ser preso para apacentar as ovelhas de Jesus? Foi o que Jesus falou para ele. Ou seja, você não está aqui como você imagina, como prisioneiro. Eu te trouxe aqui para você apacentar as minhas ovelhas. Então ele começou a olhar para os oficiais daquela penitenciária e ele começou a dar testemunho de Jesus para eles. Ele não tinha nada a perder, ele já estava preso mesmo, 15 anos de condenação. E ele começou a falar de Jesus. Daqui a pouco o chefe da guarda começou a pedir a ele conselhos sobre o casamento e sobre outras coisas. E ele começou a orar com as pessoas e falar de Jesus para as pessoas lá. Dentro da cadeia. Glória a Deus. Irmãos, quando um dia ele comentou num testemunho dele que ele falou com Jesus, ele disse: olha, hoje, se eu pudesse comer 3 coisas, eu estaria muito feliz. Era um chocolate belga, mais não sei o quê, umas coisas. Uma eu lembro que era chocolate belga. Lá na Coreia do Norte. No dia seguinte, a mãe dele teve autorização para visitar o filho. E justamente no dia que ele fez essa oração, ele teve uma crise, desmaiou no trabalho e foi levado às pressas para o hospital. Então a mãe dele foi visitar ele no hospital. E quando a mãe abriu a bolsa, as 5 coisas que ele tinha pedido, foram 5 coisas na realidade, era de chocolate, eu sei que era 3, mas 2 coisas, 5 coisas estavam na bolsa que a mãe dele estava levando. Um dia ele disse: Jesus, se eu pudesse hoje comer aquela comida chinesa que eu gosto, aquela comida. Naquele dia, o chefe da guarda, que ele estava orando por ele, levou exatamente aquela comida para ele comer. Jesus cuida. Quando fez 2 anos que ele estava na prisão, Jesus falou para ele: chegou a hora de você voltar para casa. Aí ele falou com o chefe da guarda e disse: eu vou voltar para casa esses dias. Ele achou que ele tinha ficado doido. Ele disse: você está ficando louco, você é condenado a 15 anos de trabalho forçado. Até a gente se surpreende que você está aguentando firme até agora, 2 anos. Muita gente não aguenta isso. 2 anos aqui. Não tem chance de você sair. Irmãos, ele disse assim:
o Jesus que eu sirvo, ele me disse que chegou a hora de voltar para casa. Portanto, eu estou indo de volta. Sabe, no dia seguinte, isso aqui está registrado, se você for lá no UOL, por exemplo, que é um coisa de informação, você vai ver essa informação está lá. Falando, inclusive, sobre o Kennedy B. Está lá no UOL, inclusive, eles dizendo que o ex-coordenador de inteligência dos Estados Unidos, James Clapper, foi pessoalmente apanhar 2 prisioneiros na Coreia do Norte. E lá nos Estados Unidos receberam uma carta dizendo que era para ir o chefe da inteligência, mas não sei quem, para buscar 2 prisioneiros. E os Estados Unidos mandou, mas eles não tinham certeza, não sabiam. E está lá na internet, inclusive, dizendo que os Estados Unidos declarou que não houve troca de favores, porque poderia ter sido troca de favores. Não houve troca de favores, é o favor de Deus. O chefe da CIA, ou da inteligência americana, foi à Coreia do Norte, a Pyongyang, e ele disse, Kennedy B, que naquele dia seguinte, ele foi levado e colocado às pressas dentro de um carro que estava indo para o aeroporto, que era onde estava o cara da inteligência, indo embora para pegar o avião. E dentro do avião, o chefe da CIA, ele perguntou o que tinha acontecido. Ele disse, não sabemos, recebemos uma carta dizendo para buscar 2 prisioneiros, mas estávamos indo embora já e não sabíamos se isso ia acontecer. Então eles estavam indo para pegar o avião para ir embora quando os 2 prisioneiros foram colocados dentro do carro às pressas. E aí, Kennedy B foi libertado da pena de 15 anos de prisão, trabalho forçado, porque chegou a hora de voltar para casa. Sabe, irmãos, Jesus não nos prometeu ficar livre das pressões, livre das perseguições, livre das injustiças, mas Ele nos prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia. Todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão ou vão passar, quer dizer, são pessoas que estão comprometidas com o Evangelho de Jesus, com o Reino de Deus, com a pregação do Evangelho, com viver uma vida que honra o nome do Senhor, que honra o Senhor na terra, porque precisamos viver, o Evangelho de Jesus é uma transformação que acontece dentro de nós pelo Evangelho. Há uma transformação que muda a nossa vida, a maneira de viver, a maneira de pensar, a maneira de ser. E essas coisas confrontam, porque não necessariamente alguém vai ser preso em situações de perseguição, mas as perseguições vão se manifestar de diversas formas, sabe? Elas podem vir no tempo moderno que nós estamos vivendo, elas podem vir, por exemplo, como discriminação, exclusão, né? A pessoa se sentiu discriminada, e até mesmo violência em alguns contextos. Mas a palavra de Deus nos encoraja a não temer o homem. Jesus disse, não tenham medo daqueles que podem prender ou matar. Temam unicamente aquele que pode lançar o homem até mesmo no inferno. Alguém que tem o poder e o controle, porque ninguém tem o controle sobre a sua vida, a não ser o Deus Todo-Poderoso. Alguém pode interferir na sua saúde, na sua vida, pode te oprimir de alguma forma, mas se você estiver encorajado, firmado em Jesus, a sua fé é renovada. Eu lembro quando eu cheguei em Agra, uma vez, a gente estava programado para ministrar para os pastores em Agra, na Índia. E aí foi um momento muito tenso, porque os obreiros, na véspera da nossa chegada lá, pastores foram espancados com taco de beisebol. E aí eles nos pediram para não ir para Agra. Disseram, não venham para Agra, porque aqui está muito tenso. Não estamos nos reunindo até mesmo para proteger os irmãos. Então ninguém se reúne. Estava um momento muito tenso. 2 anos depois do espancamento com taco de beisebol,
eu cheguei a Agra e fui ministrar para os irmãos. Eu fui falar com eles, inclusive, sobre esse tema, sobre a perseguição, e eu disse, olha, a perseguição, ela não está contra nós, está a nosso favor. E o pastor daquela congregação disse para mim o seguinte, daquela época, 2 anos atrás, do espancamento, nós éramos um grupo pequeno de pessoas, não tínhamos muita expressão aqui, enfrentando muita dificuldade. Agora, passaram-se 2 anos, nós estamos construindo um local para 600 pessoas. A igreja avançou em Agra. Deus faz com que o evangelho comece a brotar até mesmo debaixo da mais alta pressão. As águas mais puras que podem nascer, a água mineral mais pura, muitas vezes ela vai brotar debaixo de intensa pressão de rochas. Mas aquela água é uma água pura e cristalina. O Evangelho de Jesus é como essa água pura e cristalina que vai sendo purificada pelo Senhor, para que nós vivamos a prática dessa verdade e possamos abençoar as pessoas. Por isso Jesus nos orientou a orar, amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Porque de fato não temos inimigos e os perseguidores se tornam também seguidores. Apóstolo Paulo era perseguidor do Evangelho e se tornou seguidor de Jesus e perseguido pelo Evangelho. Quantas pessoas que eram perseguidores, hoje são perseguidos pelo Evangelho de Jesus. Então, há uma troca, uma substituição, uma mudança que é feita nos nossos conceitos, de maneira que os valores não são os mesmos, os valores são mudados. Aleluia! De maneira que até a perseguição se torna um sinal de um comprometimento verdadeiro, de que alguém está comprometido. Assim como o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, sofreu perseguições e passou por essa realidade, nós também podemos passar por elas. Ele disse, se fizeram isso com o Senhor, o que não farão com os servos? Ou seja, ele sofreu perseguições, nós somos os servos, nós também passamos por perseguições. A igreja vai passar por perseguições e precisamos nos alertar disso, porque estamos cada vez mais vivendo um tempo em que o mundo está se armando, o mundo que nós vivemos está preparado para perseguir a igreja de Jesus, para perseguir pessoas. Quando eu falo igreja, eu estou falando, não é de um grupo de pessoas, estou falando de cada um de nós, no nosso ambiente de trabalho, onde você vive, na sua casa, no meio da sua família, de uma maneira ou de outra, né? Eu lembro quando eu estava comentando aqui sobre a Etiópia. A Etiópia faz divisa com a Eritreia, né? A Eritreia é um pequeno país muçulmano. Lá tinha uma igreja forte. A igreja lá, estava tudo bem com a igreja lá. Até que um muçulmano radical ganhou o poder na Eritreia alguns anos atrás. E ele mandou a notícia para todos os pastores, dizendo, todos os líderes, dizendo, olha, eu quero regularizar todas as igrejas, passa para mim o seu nome, quantas pessoas, tudo. Fez um dossiê sobre as igrejas, e quando ele tinha todo o documento na mão, ele mandou prender todos os pastores, todos os líderes e fechar todas as igrejas na Eritreia. Todas as igrejas na Eritreia hoje estão fechadas, todos os pastores estão presos. E eu estive lá próximo da Eritreia, na divisa com a Somália, juntamente com o pastor Táquilo, que é etíope e também é missionário na Arábia Saudita. O Táquilo, ele ajudava irmãos lá na Eritreia, era através de um contato que ele tinha, eles mandavam dinheiro para aqueles irmãos comprarem comida, para ajudar, para visitar algum irmão que estava na cadeia. Alguns pastores foram presos em containers e passaram anos sem ver a luz do dia, comendo sendo torturados, né? Comendo um pedacinho de pão, um pouco de água por dia. E isso aconteceu com muitas pessoas ali. E eu lembro, o Táquilo falou comigo assim, ele costumava ir à Eritreia, ele conhece os pastores, ele disse, meu irmão, eu conheço os pastores da Eritreia. Eles tiveram a oportunidade, o governo disse, se vocês renunciarem a esse Jesus, abandonarem esse negócio de igreja, ministério, eu solto você. Nenhum deles assinou um documento renunciando.
E o Táquilo disse para mim, esses irmãos, eu conheço eles, eles não vão assinar. Eles não vão assinar. Eles não vão negar a Jesus. Prova. Porém, no meio de toda essa situação, irmãos, no meio de toda essa situação, teve uma das pessoas, um dos pastores que estava preso naquele container, em um desses containers. Ele ficou muito doente, foi levado ao hospital, depois de anos sem ver a luz, barba e cabelo muito grande, unhas grandes, todo maltratado. E alguém conseguiu ajudar ele a escapar do hospital e ele escapou de lá. E ele deu o testemunho, ele disse, foram anos ali naquele container, mas não teve um único dia que Jesus não estava comigo lá dentro. Ele disse, eu vou estar com vocês todos os dias. Jesus estava lá com ele. A presença de Jesus. A igreja na Eritreia nunca cresceu tanto como tem crescido. Não tem igrejas abertas, templos, pastores presos, em comunidades onde tinha 60 pessoas, hoje tem 600 pessoas convertidas. Nada pode parar o evangelho de Jesus. Não tem como parar. Não tem como deter o poder de Deus que age e transforma uma comunidade, transforma uma sociedade. E através dessas pressões e opressões e dessas situações, o nome de Deus tem sido glorificado nas nações da terra. O nome de Jesus tem sido glorificado em tantas e tantas e tantas situações que você e eu nem mesmo tomamos conhecimento. Hoje mesmo eu recebi um pedido de oração por um casal que está sendo julgado pelo Talibã no Afeganistão, um casal de irmãos. Quantas situações acontecendo, cristãos sendo mortos na Síria, eles falam de genocídio, né? Mas mataram milhares de cristãos na Síria agora recentemente. São perseguições acontecendo. Nós precisamos ter os nossos olhos em Jesus, porque não tem nada, nem a vida, nem a morte, que seja mais importante do que nós temos a nossa vida e a nossa salvação garantida em Cristo Jesus. Haja o que houver, nós não podemos trocar a nossa fé por absolutamente nada. Por absolutamente nada. Precisamos ter aquela fé daqueles três, Sadraque, Mesaque e Abdenego, né? Que disseram, o Deus que eu sirvo pode me livrar das tuas mãos, ó rei. Mas fica sabendo que se ele não nos livrar, nós não vamos nos curvar e não adoraremos a estátua que você fez. Ou seja, não abrimos mão da nossa fé, da nossa certeza, da nossa convicção, porque nós somos tomados de convicção. Tem cânticos que a gente canta que a gente nem sabe o significado. Por exemplo, aquele cântico que diz, there is no turning back, né? Em inglês e em português ela fala, estou decidido a seguir a Cristo, não volto atrás eu não volto jamais. Esse cântico, ele nasceu, foi criado por alguns missionários na Índia, em um momento em que eles tinham pregado o evangelho em uma comunidade, e uma família se converteu a Jesus. Os missionários foram embora, e aquele homem, uma família, aceitaram Jesus. E o líder, o chefe daquele clã, ficou sabendo que aquele homem tinha se convertido a Jesus. Então ele chamou a família dele e colocou a mulher dele na guilhotina, né? E disse, olha, vou te dar uma chance. Você vai renunciar a esse negócio de Jesus aqui hoje, ou a sua esposa vai morrer. E ele disse, eu decidi seguir a Cristo. Não tem caminho de volta. Eu não volto atrás. E eles mataram a esposa dele. Isso aconteceu, é história. E aí trouxeram os filhos dele, colocaram lá e pensaram, agora ele vai abrir mão. Disseram, você tem mais uma chance. Se você não renunciar, seus filhos vão morrer agora. Ele disse, eu decidi seguir a Cristo e não tem caminho de volta. Mataram os filhos dele. Colocaram ele na guilhotina.
e disseram para ele, pensaram, agora ele vai fazer alguma coisa, porque é a vida dele que está na guilhotina. E disseram, é a sua última chance de salvar a sua vida. Você vai abandonar essa crença ou você vai morrer agora? Ele disse, eu decidi servir a Cristo e não tem caminho de volta. E mataram ele. Passaram-se 2 semanas, o chefe daquele clã não conseguia mais dormir com a imagem daquela situação, como alguém foi capaz de entregar tudo por causa de alguém. E aquele homem, o líder do clã, anunciou que a partir daquele momento ele tinha decidido seguir a Cristo e não tinha caminho de volta. Esse Deus que nós servimos trabalha por caminhos que nós não imaginamos. Tem muitas situações que irmãos e irmãs passaram que você e eu nem imaginamos. A história está aí. Irmãos, nós precisamos decidir seguir a Cristo e declarar diante de tudo e de todos que não tem caminho de volta. Eu não vou voltar atrás, eu não vou renunciar, não vou abandonar Jesus por nada, porque Jesus é tudo na minha vida, eu preciso de Jesus, é o meu bem maior. Eu abro mão de tudo, porque às vezes é fácil a gente cantar, né? Tira tudo de mim, mas me dá Jesus, né? Eu entrego tudo, mas eu quero ficar com Jesus. Agora essa decisão, ela precisa ser tomada de fato e de verdade em nós, de maneira que, haja o que houver, nós não abrimos mão daquilo que é o Evangelho de Jesus. E nós vamos enfrentar as situações com amor, com oração. Nós não temos que odiar ninguém, não temos que lutar contra ninguém. Nós podemos serenamente dar testemunhos, amém? Eu vou encerrar aqui apenas falando sobre algo que eu já comentei aqui, mas que me toca muito, e foi esse texto até que eu li lá em Agra, quando eu estava ministrando para os irmãos sobre a perseguição, e eu citei para eles o momento em que Paulo e Silas estavam presos, né, no tronco, eles estavam em correntes, em cadeias, e Paulo e Silas estavam ali, e a Bíblia fala que eles cantavam louvores ao Senhor, oravam e cantavam louvores ao Senhor dentro da cadeia. Com os pés no tronco, acorrentados, e eles oravam ao Senhor e cantavam louvores a Deus. Lá pela meia-noite, veio um terremoto. A presença do Deus que eles seguiam ou andavam se manifestou dentro da cadeia. E as estruturas foram sacolejadas, e a Bíblia diz que a cadeia de todos se quebrou. Ali haviam vários prisioneiros, criminosos, assassinos, pessoas condenadas por Roma, pessoas perigosas, inclusive, né? Que estavam presas. Ali era uma cadeia. Tinha gente de todo tipo na cadeia. E a Bíblia diz que a cadeia de todos se quebrou. E o carcereiro estava tranquilo, pensando que estava tudo bem, quando ele acordou e viu que todas as portas da prisão estavam abertas, as cadeias tinham se quebrado. Ele pegou a sua espada para se matar, porque ele guardava aquelas pessoas ali com a penalidade da sua própria vida. Se ele deixasse alguém escapar, ele era morto por Roma. Então ele pensou, vou me matar. E quando ele ia fazer isso, Paulo e Silas gritaram, não te faça nenhum mal, porque estamos todos aqui. Paulo e Silas não estavam para fugir da prisão, mas estavam para manifestar o poder de Deus dentro da prisão. E pela primeira vez na história de que uma prisão tem todas as portas abertas, as cadeias se quebram e nenhum prisioneiro foi embora. Ninguém quis sair, porque naquele dia as verdadeiras cadeias que prendiam aquelas pessoas haviam quebrado. Deus quebrou as cadeias da alma daqueles prisioneiros, de maneira que à medida que eles ouviam o louvor a Deus e a oração dos discípulos de Jesus, eles foram transformados pelo poder de Deus. Não só eles, mas o carcereiro disse, irmãos, o que eu devo fazer? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E naquela madrugada, ele e sua família foram batizados.
entregaram a vida para Jesus foram batizados. E logo pela manhã receberam uma notícia dizendo, o carcereiro disse, irmãos, os principais magistrados da comunidade mandaram soltar vocês, porque descobriram que tinham cometido um erro, tinham prendido cidadão romano sem julgamento, e não se fazia isso, era crime. Então mandaram solta logo esses caras. E Paulo disse ao irmão carcereiro, disse, não é assim todavia. Foram eles que nos colocaram na prisão? Por favor, diga para eles virem nos soltar. Agora, Paulo estava querendo ou não sair da cadeia, não é verdade? Já recebeu uma ordem, pode sair. Ele disse, não, é eles que têm que fazer isso aí. Por que Paulo fez isso? Por que você acha? Porque o apóstolo Paulo estava decidido a dar testemunho de Jesus para os magistrados da cidade. E quando eles vieram, ouviram o evangelho de Jesus. Meu irmão, compromisso com o evangelho de Jesus até o final. Compromisso com a proclamação desse evangelho até o final. Essa verdade, ela é a verdade absoluta pela qual nós podemos nos entregar, pela qual nós podemos nos doar, pela qual nós podemos viver. É o evangelho de Jesus, é o reino de Deus. Não há nada mais importante, mais precioso do que isso. Isso contrapõe todas as coisas, isso contrapõe qualquer sistema humano, qualquer organização humana, qualquer coisa. Mas a igreja precisa se posicionar. Amém? Eu lembro, só um detalhe aqui, eu lembro quando estávamos na Escócia, e houve uma situação em que a igreja da Escócia tinha um bispo que tinha um amante. E a igreja descobriu, né, e botaram ele para fora, expulsaram esse bispo. Todo o sistema se levantou para dizer que a igreja estava discriminando, que a igreja era homofóbica e tal, né? Você ligava a televisão dia e noite, só falava disso, irmãos. Só entrevista e tal. E aí a igreja da Escócia fez um concílio para decidir o que fazer, porque aquele bispo entrou na justiça e queria o lugar dele de volta. Aí então eles fizeram um concílio, e nesse concílio eles decidiram que a igreja ia aceitar bispo homossexual no púlpito que tinha o seu companheiro, né, que era um homossexual. Timóteo, não sei se lembra disso, daquela época, era adolescente, né? Mas eu estava lá na Escócia e eu achei uma coisa que me chamou muita atenção, foi que no dia que a igreja teve a grande chance de bater o pé e falar, não abrimos mão do princípio que a Bíblia nos ensina, naquele mesmo dia que eles declararam isso, ninguém mais falou no assunto. Nem a TV, ninguém, cessou todo o comentário, acabou o problema. Sabe por quê? Porque o sistema humano, ele quer saber exatamente se nós somos iguais, se a gente pensa igual, se nós não somos radicais, se nós aceitamos as coisas. Não, a igreja, ela não é contra as pessoas, ela não é contra o pecador, ela não é contra o homossexual, nós não somos homofóbicos. Nós pregamos um evangelho que transforma a vida das pessoas na sua intimidade e que transforma o caráter, que transforma a vida e nos faz pessoas conforme a vontade de Deus. Não é uma transformação social, não é um socialismo, é uma transformação de dentro para fora. Não é uma água que bebe, é uma água que flui, é uma água que Jesus disse, quem beber da água que eu lhe der, rios de água viva vai fluir do seu interior. Vamos ficar em pé. Esse rio de água viva que vai fluir de nós, ele vai abençoar pessoas, ele vai me fazer uma pessoa abençoadora, vai me fazer uma pessoa que ama as pessoas, que cuida das pessoas, que estende a mão para as pessoas, que não tem nenhuma dificuldade de amar qualquer pessoa, mas pregamos a verdade eterna, o evangelho de Jesus. Amamos as prostitutas, os homossexuais, amamos as pessoas. Deus ama todos, mas Deus condena o pecado. E nós pregamos o amor de Deus, que é capaz de nos levar a um novo entendimento e a compreensão de que nós podemos viver diferente, nós podemos ser diferentes,
porque o poder de Deus nos transforma. Ore a Deus nesse momento, fala com o Senhor. Pai, nós apresentamos a Ti as nossas vidas aqui nesta manhã. Declaramos que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Não há outro além de Ti, Senhor. Não há Deus como Tu. Deus de amor, que ama o pecador, que ama as pessoas e que resgata o homem que está muitas vezes no fundo do poço, no lugar mais de perdição. E o Senhor estende a mão para resgatar, para amar. O Senhor é Deus que ama o homossexual, a prostituta, o pecador, o traficante. O Senhor ama a todos. E a Tua palavra é para todos, o Teu evangelho é para todos, a transformação é para o mundo todo. Que todo mundo saiba que há um Deus no céu e que muda e transforma o homem na sua essência para ser conforme a vontade de Deus. Nesta manhã, Senhor, nós proclamamos isso aqui, e nós proclamamos essa verdade eterna, e declaramos, não nos envergonhamos. Isso significa que nós não vamos, Senhor, nos calar diante do mundo, mas vamos proclamar a verdade para todos sempre. Amém, e amém, e amém. Que Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus.